Abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Semana passada, Deus falou conosco sobre o principado das palavras. E nós fizemos um voto com Deus de falar menos. Cumpriu? Cumpriu o voto de falar menos? Amém? Quem cumpriu? Quem não lembrou de cumprir? Falar menos, não murmurar, não reclamar, não se levantar, não usar a língua para trair os próprios caminhos, não é mesmo? Você lembrou de falar menos? Daniel capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Podemos assentar. Daniel foi um profeta. Ezequiel trabalha no início do cativeiro e Daniel já vai até o fim. Daniel passa por várias monarquias. Nabucodonosor, Beltesazar, Sírio, Dário. Todas as monarquias, Daniel passou sobre elas. Daniel esteve presente. E era uma esperança para o povo judeu, né? Ter ali no meio do cativeiro um profeta, do qual Deus manifestava através dele. Era um privilégio, né? Poder ter um profeta como Ezequiel no exílio e como Daniel. E Daniel era um homem assim ímpar, porque ele era um homem muito responsável, né? As pessoas que são tementes a Deus, que são pessoas que amam a Deus, e elas, ao invés de colocar os seus corações para ficarem revoltados, porque ele tinha toda a razão, né? Vamos dizer assim, humana, para ficar revoltado. Um judeu, um menino ainda arrancado da sua família, do seu convívio social, ainda muito novo, lançado numa terra estranha. Mas ele resolveu, ao invés de usar toda a sua força para a revolta, ele usa a sua força para quê? Para servir a Deus e fazer diferença. A questão é, independente do lugar em que eu estou, em que você está, não importa quem somos. Pode dizer amém? Não importa. O lugar, ele não vai fazer você. É você que vai fazer o lugar. Você sabe o que Daniel fez da Babilônia? Ele fez ali um lugar de culto, um lugar de adoração. Existem pessoas que dizem assim, porque essa escola não é boa, esse trabalho não é bom, porque esse quarteirão não é bom, esse bairro não é bom. Tá, eu sei que existem lugares e situações que são muito deprimentes, mas tem gente que nenhum lugar está bom para ele, não é verdade? Mas será que nós não fomos postos ali para fazer a diferença, para trazer a diferença? Essa é a questão e essa é a situação, não é verdade? Existem pessoas que elas querem sair dos lugares, por quê? Porque elas têm medo de se contaminar, porque elas se sentem, às vezes, impossibilitadas de ser aquilo que deseja, de ser aquilo que quer. Eu não sei. Não é o lugar. Somos nós. E Daniel entendia isso. Babilônia, Judéia, ele amava a Deus. E nenhum lugar ia mudar isso. Ninguém pode mudar o que você tem por Deus. Ninguém pode mudar o que você e Deus construiu. Ninguém. E às vezes nós temos o hábito de colocar a culpa nas pessoas. É porque fulano não fez, é porque a minha situação é por isso, é aquilo, aquilo outro. Nós somos o que somos. E amamos a Deus. E isso tem que fazer valer. Hoje nós vivemos uma realidade muito estranha. As pessoas são muito volúveis. Paulo ensinando Timóteo, pregando sobre isso, ele dizia sobre isso. Pessoas, como dizem Judas, que são como as ondas do mar, são como as nuvens do céu. Uma hora está aqui, outra hora lá. Isso é assim, isso é no casamento, isso é no relacionamento, isso é na vida com Deus. Uma das coisas que Daniel tinha
na vida era a firmeza e a decência de confiar, de saber. Às vezes nós analisamos aquilo que nós escolhemos para nós. E Daniel escolheu para ele mesmo. Ele escolheu algo. Ele escolheu ser o melhor na pior situação. Falando em situações, as situações também não faz você. Você faz situações. E é isso que nós temos que entender. O título dessa mensagem é Daniel, o empréstimo do céu para a Babilônia. Você e eu somos o empréstimo de Deus para esta terra. Estamos aqui emprestados, não somos daqui. Existem alguns crentes que são um empréstimo da terra para Deus. Eles são parcialmente crentes. Eu e você não. Nós somos um empréstimo de Deus para esta terra. E é por isso que existe uma determinação e uma firmeza absoluta. É por isso que existe um procedimento adequado. Por isso que quando Satanás acha que vai nos vencer, ele é surpreendido com a vitória e com o êxito, minha e sua. Porque nós sabemos o que queremos e nós sabemos para onde vamos e nós sabemos sobre a nossa vida e ninguém vai ditar regras e ninguém vai dizer e ninguém vai inventar ou criar leis que possam nos destruir. Você pode dizer amém? Satanás não tem meio, não tem maneira para inventar qualquer coisa para destruir você. Por quê? Porque você tem proceder, determinação. Quem Satanás destrói? Quem é inconstante e oscila. Esse Satanás destrói. Satanás é desesperado para motivar você dentro de um engano e de uma situação para que você se volte contra o seu ajudador, se volte contra a sua rocha. A Bíblia diz assim que o rei, ele tem uma ideia, ele quer sofrer menos com os problemas políticos, e ele levanta 120 homens. E ele levanta 3 líderes sobre esses 120 homens. E esses 120 homens é liderado e lidera outros, e esses 3 homens eram os melhores homens da Babilônia, melhor em tudo. E Daniel é melhor que os 120, e o Daniel é melhor que os 3. Eu queria fazer uma pergunta para você. No que você é o melhor? Às vezes nós temos áreas na nossa vida, e áreas inúmeras, que nós somos 5, 4, 3, 2, 0, 1, 6,5. Qual é a área que você diz, 10? Por quê? Porque você é melhor que os outros? Não. Porque você é melhor que o seu ontem. O seu de ontem ficou para trás. Hoje você consegue ultrapassar quem você foi ontem. Assim era Daniel. Ele passa por 4 monarquias. Aqui ele está com mais de 70 anos e ele consegue ser o melhor. Por quê? Porque ele conseguia ser melhor que ele mesmo. Ele não olhava para os outros e nem para aquilo que os outros diziam. O maior câncer que pode atingir você é você dar ouvido para as outras pessoas. Você tem uma boca, um verbo. Qual é o nome dele? Acabou. Agora, se você começa a dar ouvido para esse, para aquele, para aquilo outro, então quer dizer, você não tem vida. Você tem interpretações. Você não tem vida. Por que Daniel conseguia sobrepujar a si mesmo? E cada monarquia, ele era melhor que ele mesmo. Por quê? Porque ele servia a Deus. Ele não brincava de servir a Deus. Ele servia de verdade. Em um tempo muito melhor que hoje. Muito pior do que hoje. Babilônia, um lugar que não pestanejava para tirar a cabeça de ninguém. Por quê? Porque ele era. Não, ele só era uma pessoa que decidiu crer em Deus. E mais nada. Não tinha direito, esquerdo, não tinha nada. Não tinha o que a mulher fazia, o que o filho fazia, não tinha o que o marido fazia. Ele resolveu crer em Deus. Não tinha o que o compadre podia dizer, que a comadre dizia. Ele cria em Deus. A questão nossa, minha e sua, é que nós precisamos aprender a definir se nós estamos brincando
brincando de ter fé, ou se realmente nós cremos em Deus e dizemos, Senhor, eu creio em Ti, ponto, acabou. Agora, quem que pode trazer a solução para o seu problema? Quem? Mas você tem cartas na manga? Você tem meios? Você tem ideias? Você tem maneiras? Você tem comadres? Você tem compadres? Você tem irmãzinhas, irmãozinhos de igreja? Você não sabe que Satanás está ao teu derredor, bramando como leão, buscando como é que pode tragar você? Como é que pode desviar você do caminho? Como é que pode fazer algo contra a sua história e contra a sua vida? Por que a Escritura diz que maior é aquele que está em mim? E não, maior é aquele que você está. Não, que está em mim, está agindo, está falando, está vivendo em mim, do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que esses três olharam para Daniel e Daniel sobrepujava os dois e eles disseram assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Reuniram com eles lá e disseram, nós precisamos fazer uma armadilha para Daniel. Satanás está ao teu derredor buscando fazer armadilhas para você. Armadilhas. O que são armadilhas? Brechas, oportunidades. Diferente de mim e de você, Satanás não perde oportunidade. As oportunidades que temos de nos arrependermos quando não nos arrependemos. As oportunidades que temos de nos reconciliarmos, as oportunidades que temos de orar, de buscar, as oportunidades que temos de nos consagrarmos mais, que muitas vezes temos perdido, Satanás não perde a oportunidade de nos enredar. E ele faz com que as armadilhas funcionem. Quantas armadilhas você viu na Bíblia? Quantas? Inúmeras. Vamos falar de todas elas. A questão que olharam para Daniel não tinham brecha, diferente de nós que temos inúmeras. Não tinha brecha. Não tinha onde pegar no moral dele, no proceder dele, na política dele. Ele era uma pessoa politicamente correta. Ele era um ser humano. Ele era um cidadão. Tudo nele era perfeito. O que significa perfeito? Constante. Pergunta para o seu irmão, você é constante? Você é constante? E vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e pensa uma coisa hoje, e pensa outra coisa amanhã, e pensa outra amanhã. Você acha que uma pessoa dessa precisa de capeta? Não precisa. A constância é uma característica daqueles que creem em Deus. Quando nós cremos em Deus, nós somos constantes. Satanás fala, e esse marido? Você fala, porque você não tem. Se você tivesse, você ia querer o meu. Tem defeito, mas é meu. E essa mulher é minha, esse casamento, esse filho é meu. Eu vou assumir, eu vou ser constante. Eu vou ser constante naquilo que Deus me deu, naquilo que Deus colocou diante de mim. Se eu estou na Babilônia, se eu sou escravo, eu sou constante. Eu creio em Deus. Daniel era fiel. Era fiel. Por quê? Porque tinha honra. Por quê? Porque escolheu ser assim. Uma das coisas que eu e você jamais vamos poder chegar diante de Deus é, Senhor, sabe, Senhor, porque eu era maledicente? Porque você escolheu. Sabe, Senhor, porque eu era inconstante? Porque você escolheu. Existem algumas coisas que é questão de escolha. Eu escolho, você escolhe, nós escolhemos. Nós escolhemos. A Bíblia diz que esses planejaram e disseram assim, vamos encontrar na lei do Deus dele. E viram que Daniel todos os dias orava 3 vezes por dia, de joelhos dobrados. Se nós orássemos mais, se nós prostrássemos mais os nossos joelhos, estaríamos melhor de pé. É ou não é? Mas aí a gente diz que ora o dia inteiro. Eu oro o dia inteiro eu estou em comunhão com Deus. Senhor abençoa, Senhor faz, Senhor. Somos mais fiéis ao nosso
corpo do que a nossa alma. O nosso corpo, nós paramos para comer, às vezes sentamos na mesa para comer e nos alimentamos, e alimentamos o nosso corpo 3 vezes ao dia. E a nossa alma é faminta e passa fome porque não paramos para orar 3 vezes ao dia. Damos mais alimento ao nosso corpo do que a nossa alma. E aí reclamamos por que esse corpo dentro de uma terra, uma constituição contemporânea sofre tanto? Porque a alma não é alimentada com oração. Mais oração, seu casamento melhora. Mais oração, seu trabalho melhora. Mais oração, sua vida melhora. Daniel sabia que não conseguiria resistir à opressão de deuses, de demônios na Babilônia sem uma vida de oração. Eu e você estamos numa terra onde Satanás tem nadado de braçada, e eu e você sabemos dessa realidade de adultério, de homossexualismo, de individualismo, de heresia e de tudo quanto é bagunça, e nós não vamos conseguir subsistir aqui sem oração. De 0 a 10, o quanto você é constante? Respondendo à pergunta, no que você é bom, eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ser bom em tudo na sua vida, mas em uma coisa você tem que receber nota 10. Eu tenho que ser bom na constância. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser alguém responsável. Uma das melhores atividades que você faz por você é ser constante. É saber o que você quer e ir para cima. Eu não sei se vai chover. Vai chover, leva guarda-chuva, senão uma troca de roupa dentro de uma sacolinha, se não tiver guarda-chuva. Você tem que saber o que você quer. Temos relacionamentos humanos dos quais respeitamos e honramos as pessoas. Mas a sua cabeça já é feita pelo amor de Deus. Você tem os seus relacionamentos, você respeita as pessoas, você ouve as pessoas, você conversa com as pessoas, mas a sua cabeça é feita. Quem fez a sua cabeça? Sua cabeça é feita pelo amor de Deus. Sua cabeça tem que ser uma cabeça feita. Você tem que saber em quem você crê, quem você ama e quem você dedica a sua vida. Sua cabeça tem que ser feita. O inferno vai estar repleto de crentes, de cabeça oca. Vem um, fala uma coisa, vem outra, fala outra coisa, Eu quero dizer para você, você pode ter um amigo, 2, 3, 10. Mas a única pessoa que sabe o que é melhor para você tem nome. Qual é o nome dele? Ele é o único que sabe o caminho. Ele é o único. Se você é uma pessoa, um crente, que precise que alguém te diga qual é a melhor coisa que fazer, e você não ouve Jesus dizer para você, vou dizer uma coisa para você, nem toda a aflição do inferno vai ser desculpa para você, quando você vai ter que dar conta disso. Jesus, Ele é o verbo. Ele é quem dirige você. A lei foi promulgada. Ninguém vai dobrar os joelhos ou fazer qualquer petição a outro Deus ou pessoa senão o rei. Daniel, escuta. Ele tinha uma cabeça. Ele tinha uma vida. Quem que mudou o que ele fazia? Ninguém. Por quê? Porque ele era fiel a Deus, pastora. A ele mesmo. Você acha que Deus ia ficar menos santo sem faz aí 30 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Quanto que dá? 900 vezes de oração? Você acha que Deus ia ficar menos santo? Sem as 900 orações de Daniel? Você acha que Deus ia ficar chorando com muita saudade de Daniel, dizendo, meu filho foi proibido de orar, e eu estou com muitas saudades dele? Claro que Daniel foi fiel a Deus.
Mas, em primeiro lugar, ele foi fiel a ele mesmo. Ele não conseguia ficar 30 dias sem falar com Deus. A questão ali não era Deus não podia ficar sem Daniel. Era Daniel que não podia ficar sem Deus. Não é Deus que não consegue ficar sem me dirigir, sem me falar, sem me comunicar o que eu devo fazer. Mas sou eu que não consigo viver, decidir ou fazer, sem saber o que Deus tem a me dizer. Se Ele não disser, faça, você não faz. Se Ele não disser, haja, você não age. A questão era, Daniel sabia que não podia ficar sem a comunhão com Deus. Por isso ele entendia que ele tinha que ser fiel a ele mesmo. Não há leis que se levantam que venham querer mudar seu comportamento, mudar seu posicionamento. E a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto orar e abriu as suas janelas para Jerusalém, cumprindo a oração, 1 Reis, quando diz, quando o teu povo estiver em outro lugar, e assim. E ali ele orava, agradecendo a Deus. Então seus amigos o pegaram de jeito e levaram até o rei. E o rei ficou desesperado, porque o rei gostava de Daniel. E o rei tenta livrá-lo. Mas o rei havia posto o selo do anel dele ali, vamos lá. Capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Você pode dizer isso para você mesmo? O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, Ele me livrará, Ele me abençoará, Ele me socorrerá, Ele me sustentará. O rei tinha a certeza. Quem disse isso para Daniel foi o rei. Mas Daniel não precisava de uma autoafirmação. Daniel não precisava daquelas palavras. Porque ele já sabia que o Deus que ele continuamente servia, este Deus é que ia abençoá-lo. Você tem essa certeza, meu irmão? Você precisa ter essa certeza, que o Deus que você continuamente serve, o Deus que você prostra o seu joelho, ali, declarando a sua nulidade, suplicando, declarando ali a sua humilhação, declarando a sua rendição, declarando o seu serviço. O Deus que você serve, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te abençoa. Daniel não precisava fazer nada. Olhe para o seu irmão e diga, você não precisa fazer nada. Manda as suas ideias para o inferno. E manda quem é dono delas junto. Eu não preciso de ideia, você não precisa de ideia. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. O que Daniel precisava fazer? Nada. Ele não precisava ficar desesperado. Ele não precisava fazer uma reunião de oração ali com os outros 3. Ele não precisava fazer uma reunião numa sinagoga improvisada de gente dizendo, gente, orem por mim. Gente, clame por mim. Por quê? Por quê? O seu desespero é o atestado da sua falência espiritual. Quando você fica desesperado, você está atestando a sua falência espiritual. Mas quando você olha para o seu problema e você diz assim, eu sei que eu tenho servido, eu sei o que eu tenho feito, eu sei o quem Ele é Deus na minha vida, eu sei que eu não pertenço a essa terra e que eu sou um empréstimo a essa terra, eu sou dele e um fio de cabelo da minha cabeça não vai perecer. As pessoas no desespero têm apostatado da fé. As pessoas no desespero têm abandonado os seus rudimentos, têm abandonado pessoas que são cruciais para a sua vitória. Meu irmão, havia desespero em Daniel? Não. Por quê? Porque ele era fiel. Ele sabia o que ele tinha feito. Pastora, mas fulano me deixou confuso.
Cabeça fraca, cabeça fraca, cabeça fraca. Cabeça que não é feita. Cabeça precisa ser feita. A nossa mente, obediência a Cristo, feita pelo Evangelho, pelo rudimento da palavra. Pessoas convictas, pessoas que o céu pode contar. Primeiro ataque de Satanás de Paula na sua mente, trazendo confusão. A Bíblia diz que eu e você não somos folhas secas, mas somos edifícios. E a Bíblia diz assim, no versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova e o rei o selou com seu anel. Existe um selo na minha vida e na sua vida, mas não é de homens não, né? É um selo do Espírito. Agora presta atenção nisso. E com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse, o quê? A sentença sobre Daniel. Ei, ai, ai. Deus ri. Deus ri. Deus ri. Do quê? Da sentença que o inimigo tenta colocar sobre alguns na terra. Deus ri. Vai ficar desesperado. Está lá cheio de fé, orando, buscando, constante. Vai apostatar, vai murmurar, vai mudar de direção. Está lá firme, aleluia, glória a Deus. Deus ri. A única sentença que existe sobre mim e sobre você já foi posta por Ele. Vocês são meus, pertencem a mim. Eu quem os dirijo, eu quem os livro, eu quem os abençoo, eu quem coordeno a vida de vocês, eu quem os sustento. Não há sentença satânica que possa progredir, ou existir, ou colidir a sua vida. Não existe sentença maligna, não existe querer infernal. Satanás tem uma vontade enorme, lambe os beiços, de conseguir alguma coisa. Mas existe alguns que não funciona. Por quê? Porque eles são a menina dos olhos de Deus? Porque eles são santarrões, eles não pecam, eles... Não. Simplesmente porque eles têm a planta do pé no chão. Eles não são passarinho. Não é? Eles têm planta do pé no chão. Eles têm planta do pé no chão. Quando eles pisam, eles são fundamentados. Eles escutam uma voz só. Eles seguem uma direção só. Só por isso. São constantes, são fiéis, e pode chamar, e pode falar, e pode dizer, e pode. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Olha para a Bíblia. Você acha que tem segredo? Você acha que Deus coloca pessoas nascidas do Espírito Santo, como fez com Jesus? Foi um só, todo ser humano falho. Mas a questão é de fidelidade. A questão é constância. A questão é a planta do pé no chão. Tem crente que tem um olho no peixe, outro no gato. Se Deus não fizer, o diabo faz. Se a oração desse irmão não der certo, a do outro dá. Peraí. Nós somos crentes. Somos ou não somos? Nós somos crentes. Somos fiéis. Não existe sentença maligna que possa nos desbaratar. Só um pouquinho de tempo. Você conhece? Quem conhece esse versículo em Hebreus? E o que há de vir virá e não tardará. Deus não tem prazer naquele que recua. Naquele que retrocede, naquele que é volúvel, naquele que é inconstante. Sabe por que Deus livrou Daniel da boca dos leões? Porque Daniel se livrou da imposição humana.
Antes de Deus te livrar, você se livra. Quem pode dizer se você vai ser feliz ou triste? Quem pode dizer? Você vai ter paz hoje e vai estar em guerra. Meu marido, minha mulher. Você. Hã? Quem pode declarar sua vida emocional? Pastora, os outros. Porque Deus livrou Daniel porque ele se livrou. Ele livrou-se a si mesmo. Ele tinha uma constância, um proceder, que nenhuma sentença, nenhuma ideia, nenhuma promulgação da criação de qualquer lei ia mudar a sua constância diária de oração. Ele orava todos os dias e não ia mudar aquilo. O que o diabo quer que você mude na aflição. Na aflição. Não é hora de mudar. É hora de fincar estacas mais firmes ainda. Hein? Então, Daniel é lançado na cova dos leões, sem preocupação nenhuma. E a Bíblia diz que a noite passa, o rei não come, não bebe, não dorme, preocupado com Daniel. Preocupação não foi feita para você. Foi feita para quem não crê. O rei disse para Daniel, o Senhor teu Deus te livrará, mas ele não cria. Daniel cria. Creia. 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 Nenhum mal te sucederá. Você abriga debaixo das asas dele. Você ouve o barulho do vento. Você sente o cheiro da terra sendo levantada pelo vento. Você sente nas vestes como Pedro o vento forte, mas você não será atingido. Será que você pode confiar nisso? Que o Deus que você serve é maior que qualquer circunstância. Pastora, mas eu estou abalado porque tal pessoa fez isso, isso e isso. Ué, mas então isso quer dizer que essa pessoa na sua vida é maior do que Deus? Porque nós somos pessoas individuais. Claro que às vezes nos entristecemos e ficamos abatidos, mas abalados, mudar de direção porque o outro fez. A Bíblia diz que de manhã o rei aparece. Daniel, poder-se-ia que o rei a quem tu serves tenha te guardado. Vamos ler para nós terminarmos. Versículo 20, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões. O que você acha? Deus pode ou não pode? Pode ou não pode? Então por que a inconstância? Por que a confusão? Por que a mudança? Por que as ideias? Por que as ideias? Por quê? Se pode, livra-se. Livra-se, guarda-se. Se pode, creia. Se pode, confia. Pastor, a minha vida nunca deu certo. Quando é que você foi fiel à sua vida? Quando é que você foi fiel a você? Aos princípios que Deus tem te dado? Quando é? Hein? Cabeça da mulher é fraca? Né? Tem mulher que tem cabeça que só, graças a Deus. Homem também, mas vamos lá, nós estamos dando um exemplo. A mulher fala uma coisa, o marido vai. A mulher fala outra, o marido vai. Ai, se ele não for. Ai, como é que você quer ter sucesso? Se não tem proceder, se não tem uma hierarquia, se não é Deus que manda, se não é Deus que governa. Poderemos usar também exemplos de amigos. Um diz uma coisa, outro diz, se eu fosse você, eu faria. Oh, você não é você, você não sou eu, você é você. Eu sei o que eu vou fazer. Vou dizer uma coisa para você. Quando você não sabe o que fazer, primeiro, muito cuidado. Quando pessoas dizem o que você faz. É Deus quem tem que dizer para você. Pelo amor de Deus, você é crente, você não é ímpio. Você é crente. É crente, é a palavra, é a direção. Bater cabeça não é para nós. Quem tem que dizer para você o que você tem que fazer é Deus. É Deus. E você vai conseguir. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mostra o joelho. Mostra o joelho. Mostra o joelho. Aí, levanta a saia. Ergue a calça. Mostra o joelho. Mostra o joelho. Eu vou te mostrar onde é que está a sua surdez.
Ela está nas duas bolotas lisinhas do seu joelho. A sua surdez, ela está aí, ó. Ela é comprovada. Se você é surdo e não ouve a voz de Deus, mostra para mim a bolota do joelho. Mostra. Está aí a resposta. Por que você não ouve a voz de Deus? Por quê? Por quê? Pessoas que ouvem a voz de Deus têm joelhos marcados, cascudos. Por quê? Porque ouvem a voz de Deus, procuram ouvir a voz de Deus. A razão da sua surdez é o seu joelho lisinho. Por isso que você não escuta. E não escuta. Eu não sei por que Deus fala comigo e eu não escuto. Olha para o joelho. Ou senão vai atrás de profetada. Vai para o buracão. Vai ser presa desses charlatões. É incrível. Pessoas inteligentes caindo em conversação dessa. É impressionante isso, meu irmão. Por quê? Atalho, caminho rápido, passadela de mão, escurecer o joelho, ninguém quer. Fazer o joelho ficar cascudo, ninguém quer. O diabo não está errado não, viu, irmãos? Paulo diz em Coríntios, o diabo está certo. Está certo. Tem que pegar mesmo. Tem que solapar mesmo. Por quê? Porque pagar o preço ninguém quer. O que Daniel fez? Ele não mudou a sua constância. Ele continuou falando com Deus. E aí foi lançado. Por que Deus tinha que impedir ele de ser lançado na cova? Não foi um êxito muito maior livrar dentro da cova? Deus podia ter me livrado antes. Não, mas Deus quer te livrar dentro. A Bíblia diz que Daniel sai e falou, mas não tem por que Deus não me livrar. Eu não fiz nada contra o Senhor nem contra Deus. Minha consciência está tranquila. Você imagina os leões? Esses vocês não podem comer. Não. Acabou. A sua aflição, o seu problema, obedece a Deus. Deus tem soberania sobre tudo, até sobre o seu problema. Até sobre sua situação. Então Satanás quer mostrar para você que é maximizado, que é poderoso, que é grande. Não é nada disso. Para nós terminarmos, Daniel 6, versículo de número 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Você sabe o nome da pessoa que está ao seu lado? Então você diga o Deus de e diga o nome dela. É gostoso ou não é gostoso? O Deus da Adriana. Isso é maravilhoso, é ou não é? Ele é o nosso Deus. Hein? A lei inventada antes foi abatida pelo decreto do rei em todas as províncias. O Deus de Daniel, o meu Deus, o seu Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele vai fazer do jeito dEle, não do meu nem do seu. As minhas ideias vão atrapalhar, as suas ideias vão atrapalhar, o meu jeito, as conversações dos amigos vão atrapalhar, mas do jeito de Deus vai consertar para valer. No lugar daquela lei, todos aqueles homens foram comidos pelos leões. Eles não ficaram em jejum não, tiveram alimento, né? Deus é fiel, até com os leõezinhos famintos. Aqueles todos que se levantaram contra Daniel, foi o prato principal deles. E a Bíblia diz assim, o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Você sabe por que Ele é o Deus vivo? Porque Ele é vivo nas suas situações, nos seus problemas, nas suas adversidades. E é por isso que nessa semana você vai se esforçar para orar 3 vezes por dia. Diga amém. A Bíblia diz assim, e o seu reino não se pode destruir. O inimigo é destruído, mas o reino de Deus não. Diga amém. E o seu domínio dura até o fim. Você pode dizer glória a Deus? De tudo aquilo que nós falamos, vamos lá. O que foi a parte de Daniel fazer? Permanecer do mesmo jeito. Ele estava de um jeito bom, permaneceu do mesmo jeito. Fiel. Constante. Fiel e constante.
Seja fiel. Quer salvar seu casamento? Seja fiel. Quer sair dessa tribulação? Seja constante, seja fiel. Cuidado com os convites de Satanás. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. O Espírito Santo diz, não faça nada. Só continua. Só continua. Você está no caminho certo? Qual é o nome do seu caminho? Diga qual é o nome do seu caminho. Então, cuidado com os atalhos. Tudo que você quer fazer é continuar no seu caminho. Diga amém. Eu queria que você se colocasse de pé. Nesta semana, nessa campanha de jejum, nós vamos procurar orar 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite. Não estou dizendo para você ficar, se você consegue ficar 1 hora, meia hora, 40 minutos. Mesmo que for 5 minutos. Você dobrar o joelho. Pastora, mas eu não saio para almoçar lá na empresa. Fecha a porta. Dobre o seu joelho no chão. E eu gostaria que você lesse Daniel 6, do 26 ao 28. É o mesmo texto que você leu hoje, mas do 26 ao 28. São 3 versículos, 26, 27 e 28. As 3 vezes por dia. Orar 3 vezes ao dia. Pastora, mas eu oro o dia inteiro. Aí que está a questão. Tem que ser de joelho dobrado. Olha para o seu irmão e diga, tem que ser de joelho dobrado. Tem que ser de joelho dobrado. Então você vai parar tudo, vai dobrar o seu joelho e vai orar. 5 minutos que for. Não deu 5, 4, sei lá. Mas você vai orar 3 vezes ao dia. E você vai colocar a sua vida diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero ser fiel e eu quero que o Senhor possa contar comigo na terra, porque eu não sou dessa terra. Eu sou empréstimo do céu na terra. O céu me emprestou para a terra. Eu não sou daqui. Quero que você ponha a mão no seu coração. Diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso me firmar apenas em Ti. Eu renuncio todo conselho, toda conversação, tudo o que falam, que querem fazer com que eu me desvie do caminho. Eu não preciso fazer nada, só ouvir a sua voz. Essa obra é do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que está ao meu derredor, bramando, fazendo com que eu ouça e me torne abatido, desesperado. Eu repreendo o desespero da minha vida em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero ser fiel à minha vida e a tudo aquilo que o Senhor me deu e que o Senhor me tem feito. Me perdoe os deslizes. Eu me arrependo e renova minha aliança com o teu poder e com a tua obra, pois a minha fidelidade me livrará de toda seta, de todo plano, porque o Senhor é um Deus fiel. Em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Em nome de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo sobre a sua vida venha te levantar, te sustentar e fazer com que você ouça a voz do Senhor e atente para aquilo que Ele está te dizendo e permaneça firme e fiel na jornada, na caminhada e desbarate todo o propósito do inimigo por meio da sua confiança e da sua constância em Deus, em nome de Jesus.